Os nossos governantes, todos eles têm uma coisa em comum, têm um medo terrível da EDP. Se lhe disser que as barragens vão gastar mais energia do que produzir, acredita quem paga as barragens e quem ganha com a conta da eletricidade. Foi anunciada em 2004, poucos dias antes de Durão Barroso abandonar o cargo de primeiro-ministro. Não foi uma decisão fácil. E recebida com escândalo pelos socialistas. É uma decisão contra o ambiente. É caso para dizer, portanto, que o novo ministro do Ambiente começa mal. José Sócrates chegou ao poder 9 meses depois. Não só confirmou a decisão contra o ambiente de erguer 2 muros de betão no Rio Sabor, como avançou para um megaplano de construção de mais 9 barragens. O que é que significa hoje construir uma barragem no nosso país? Significa mais autonomia energética para nós, menos dependência do petróleo, menos importações de petróleo. A justificação do governo para lançar o plano de barragens era falsa. Portugal não produz eletricidade a partir do petróleo. Sr. Professor, se um aluno lhe disser no exame que as barragens vão evitar as importações de petróleo, como é que o classifica? Bom, essa pergunta teria uma resposta errada. Aliás, duvido que lhe fizesse sequer essa pergunta, porque eles sabem que as barragens não evitam a importação nenhuma de petróleo, visto que não se produz energia elétrica com petróleo em Portugal já há muitos anos. As 6 centrais termoelétricas que fornecem eletricidade à rede nacional funcionam a carvão e a gás natural. As novas barragens não vão substituí-las. Os combustíveis fósseis são indispensáveis ao sistema elétrico, como reconhecem as próprias empresas de energias renováveis. Se fosse assim, eu enchia o país de aerogeradores. Eu até acho que eles são bonitos. Há limites técnicos. Há limites técnicos. Nunca vamos poder, pelo menos que se veja hoje, com aquilo que se conhece cientificamente, livrar-nos de ter centrais que importem gás ou carvão exatamente. ou no... Para além disso, 70% das importações de combustíveis fósseis não têm nada a ver com a eletricidade, como reconhecem os próprios promotores das barragens. É verdade que a importação de combustíveis fósseis e, sobretudo, petróleo, é essencialmente orientada para a mobilidade, para os automóveis e para os caminhões. Um governo que queira seriamente diminuir as importações de combustíveis tem de apostar antes na promoção de transportes públicos e na redução da velocidade nas autoestradas, como se começou a fazer em Espanha. Dos oficiais da REN, a empresa pública para a rede elétrica, e do Instituto da Água mostram que o plano de barragens não acrescenta nada à capacidade de Portugal produzir eletricidade. Em 2011 foram consumidos 50 mil gigawatts-hora de energia elétrica. As novas barragens, todas juntas, produzirão 1.672, ou seja, 3% da energia elétrica que a sociedade consome. As novas barragens são parcerias público-privadas. O governo, em 2009, recebeu 623 milhões de euros antes de fechar as contas de 2008 e, em troca, garantiu às companhias elétricas concessões entre 65 e 75 anos. Porquê é que se fez? Pura e simplesmente porque na altura, é a minha opinião, já agora vou-lhe dizer, porque na altura era preciso receber aquele dinheiro para diminuir o déficit. Porque aquilo é um buraco. Como as autoestradas foram. Como os escudos foram. Alguém vai ter que pagar. 2014, 2015, 2020, vamos ter que pagar aquilo que o Estado já recebeu. Os promotores de eletricidade e terceiras entidades, como as regiões autónomas, as câmaras municipais e a RTP, recebem uma panóplia de subsídios discretamente atribuídos pelos últimos governos, mas pagos pelos consumidores nas faturas mensais. Esta é uma fatura real de 253 euros, apresentada pela EDP a uma família portuguesa. Vale a pena ler as letras pequenas para que se perceba que mais de metade são subsídios determinados pelo governo à margem dos preços de mercado. O valor indicado inclui os custos de interesse económico geral que decorrem de medidas de política energética no valor de 138,75 euros. Como este gráfico da entidade reguladora mostra, o anterior governo aumentou 500% os subsídios políticos que os portugueses pagam na fatura de eletricidade.
estavam abaixo dos 500 milhões quando José Sócrates tomou posse. Depois subiram acima dos 2.500 milhões de euros, que foi quanto os consumidores pagaram a mais nas faturas de 2011. As hídricas não têm sobrecusto para o cliente. As hídricas, se não forem eficientes, se não forem capazes de competir com as outras 400 centrais que existem pela Península Ibérica, não trabalham. Se não trabalham, não recebem. Os clientes não vão pagar nada daquilo, tirando a garantia de potência. O subsídio à potência instalada nas novas barragens, que subiu entre a proposta do concurso público e os contratos, vai custar aos consumidores 50 milhões por ano, durante 10 anos. Todo o Programa Nacional de Barragens, e esta barragem em particular, é totalmente inútil, é extraordinariamente cara, tem um impacto brutal, não só em termos ecológicos, como sobretudo social e de destruição de hipóteses futuras de desenvolvimento local, e pode ser parado. Deve ser parado. As novas barragens têm um custo elevadíssimo, que vão ser colocadas nos maus sítios, ou seja, nos sítios que são pouco rentáveis e que têm enormes impactos, têm custos altíssimos e produzem muito pouco. São rentáveis em termos de produção de energia. Sim, mas isso não é o objetivo de uma empresa de produtora de energia elétrica, claro, por exemplo. Evidente. Beneficiam, primeiro, porque estão a receber subsídios do Estado. Segundo, porque a forma como o projeto está montado é de tal ordem que o preço a que essa energia é vendida é muito mais alto do que a média do sistema. As PPPs nunca podem perder dinheiro. Passem carros, não passem carros, recebem sempre. Isto é um negócio exatamente do mesmo género. Este é do mesmo tipo. Eu acho que isto devia ser nacionalizado. O quê? A produção de energia? Exatamente. O Plano Nacional de Barragens é a terceira maior PPP do país, a seguir às rodovias e ao saneamento básico. Se somarmos as barragens com a rede elétrica e a rede de gás, o setor energético é o maior pacote de PPPs. Isto foi dito desta maneira a algum responsável político, claro, algum titular de um cargo de decisão. A todos. Os nossos governantes, todos eles têm uma coisa em comum, têm um medo terrível da EDP.